Boa noite, senhores. Boa noite a todos. 79ª sessão ordinária da 18ª legislatura, 1/10/2024. O expediente terá a duração de até 4 horas. Às 19h16, iniciamos os trabalhos de mais uma sessão de Câmara Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, invocando a proteção divina e reafirmando a nossa fé nos sagrados ideais democráticos do povo brasileiro. O senhor secretário procederá a chamar os seus vereadores. Senhor Anderson Reitano Ricardo. Presente. Senhor Antônio Cândido de Oliveira. Presente. Senhor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Presente. Senhor Antônio Carlos Zanfolim. Presente. Senhor Eduardo Aparecido Cremonese. Presente. Senhor Fabiano Pavani. Presente. Senhor Luiz Fernando de Oliveira. Presente. Senhor Maicon Josué Finese Ferreira. Senhor Marcos Rezende. Senhor Rafael Varize Custódio. Presente. Valdir José Galupo, eu, presente. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos desta sessão. É em discussão a ata da sessão anterior. É em votação. Não havendo nenhuma objeção, declaro a ata aprovada. Primeira pasta, matéria do Executivo e diversos. O senhor secretário fará a leitura. Ofício número 106 de 2024, de autoria do senhor prefeito, em resposta aos requerimentos de números 99 a 102 de 2024. Ofício 111 de 2024, de autoria do senhor prefeito, em resposta aos requerimentos de números 103 a 106 de 2024. Tomou-se conhecimento. Ofício número 180 de 2024, de autoria do senhor prefeito, encaminhando o balancete mensal da prefeitura referente ao mês de agosto de 2024. Caminho à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 185 de 2024, de autoria do senhor prefeito, encaminhando o projeto de lei número 35 de 2024, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.265.000 em favor das unidades orçamentárias e executoras que especifica e dá outras providências, em regime de urgência especial. O senhor secretário fará a leitura do ofício de autoria do Executivo. Santa Cruz das Palmeiras, 27 de setembro de 2024, ofício número 185 de 2024. Senhor presidente, submeto à apreciação de Vossa Excelência para discussão e deliberação dentre os demais membros desta Casa o incluso projeto de lei que promove a adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual com vistas à abertura de créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 1.265.000 em favor das unidades orçamentárias e executoras que especifica e dá outras providências. Os créditos adicionais suplementares que tratam o caput destinam-se ao atendimento das seguintes despesas: a. Custeio de despesas do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento, setor de meio ambiente com recursos próprios, no valor de R$ 15.000, para atendimento veterinário de animais em situação de risco e outros serviços da repartição. B. Custeio de despesas da seção odontológica com recursos próprios no valor de R$ 15.000 para execução de serviços de manutenção em geral em equipamentos, pagamento de auxílio alimentação dos funcionários e pagamento de energia elétrica. C. Custeio de despesa da seção médica com recursos próprios no valor de R$ 50.000 para atendimento de sentenças judiciais para fornecimento de medicamentos à população. D.
custeio de despesas da sessão médica com recursos estaduais, repasses, fundo a fundo estadual e programa Dose Certa, no valor de R$100 mil para compra de medicamentos e demais insumos de saúde à população. E custeio de despesas da sessão médica com recursos próprios, no valor de R$300 mil para a realização de exames médicos e outros serviços técnicos de média e alta complexidade voltados ao atendimento da saúde da população. F. Custeio de despesas da seção de assistência social com recursos próprios no valor de R$25 mil para pagamento de bolsa auxílio dos beneficiários do programa Auxílio de Desempregado, PROAD. G. Custeio de despesas da seção de assistência social com recursos próprios no valor de R$20 mil para a compra de cestas básicas e outros materiais necessários para atendimento dos programas voltados às famílias em situação de vulnerabilidade social. H. Custeio de despesas da seção de assistência social com recursos próprios no valor de R$15 mil para a execução de serviços de terceiros necessários à continuidade dos serviços na repartição. I. Custeio de despesas da seção de serviços com recursos próprios, no valor de R$35 mil para a execução de serviços de terceiros necessários à continuidade dos serviços na repartição. J. Custeio de despesas da seção de obras com recursos próprios, no valor de R$280 mil para a execução de serviços de terceiros necessários à continuidade dos serviços na repartição e para o pagamento de energia elétrica dos pontos de iluminação pública. K. Custeio de despesas da seção de educação infantil com recursos federais da transferência do salário educação no valor de R$50 mil para a execução de serviços de terceiros necessários à continuidade dos serviços na repartição. L. Custeio de despesas da seção de ensino fundamental com recursos federais da transferência do salário educação no valor de R$50 mil para a execução de serviço de terceiros necessários à continuidade dos serviços na repartição. M. Custeio de despesas da seção de ensino fundamental com recursos estaduais da Secretaria de Estado da Educação no valor de R$300 mil para a execução de serviços de transporte de alunos da zona rural do município. N. Custeio de despesas da seção de alimentação escolar com recursos próprios no valor de R$10 mil para a execução de serviços de terceiros necessários à continuidade dos serviços na repartição. Para fins de execução desta modificação, os recursos necessários serão atendidos com a anulação parcial das dotações existentes através da reprogramação das dotações, não representando assim em aumento do orçamento inicial. Em apertada síntese, são estas, senhor presidente, as razões que justificam o acompanhamento ou encaminhamento da presente proposta de projeto de lei à consideração desta Casa Legislativa. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria, solicito a tramitação da proposta em regime de urgência especial, com fulcro no artigo 147 do Regimento Interno da Câmara Municipal, haja vista a necessidade de abertura de créditos para assegurar a continuidade de serviços essenciais, especialmente serviços relacionados ao atendimento da saúde de nossa população. Atenciosamente, José Crescentino Bussaglia, prefeito municipal, encaminhado ao senhor vereador Antônio Cândido de Oliveira, presidente dessa casa. Em votação, o pedido de urgência especial. Senhores vereadores, será nominal.
Senhor Anderson Reitano Ricardo, senhor é favorável ou contra? Favorável. Senhor Antônio Cândido de Oliveira, favorável. Senhor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, senhor é favorável ou contra? Favorável. Senhor Antônio Carlos Zanfolim, senhor é favorável ou contra? Favorável. Senhor Eduardo Aparecido Cremonese, senhor é favorável ou contra? Favorável. Senhor Fabiano Pavani, senhor é favorável ou contra? Favorável. Senhor Luiz Fernando de Oliveira, senhor é favorável ou contra? Favor. Senhor Maicon Josué Finese Ferreira, senhor é favorável ou contra? Favorável. Senhor Marcos Rezende. Senhor Rafael Varize Custódio, senhor é favorável ou contra? Favorável. Senhor Valdir José Galupo, senhor é favorável ou contra? Favorável. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei 35/2024 ficará incluído na pauta da ordem do dia desta sessão. Segunda pasta, matéria do Poder Legislativo. O senhor secretário fará a leitura. Moção de pesar número 31 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, é com profundo pesar que esta Casa Legislativa vem a público manifestar suas condolências pelo falecimento do senhor Genivaldo Martim, mais conhecido como Beca, ocorrido no dia 18 de setembro de 2024, aos 59 anos. O senhor Genivaldo foi uma pessoa muito querida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seu falecimento representa uma perda irreparável para sua esposa, senhora Neidinalva, seus filhos Júlio, Juliana e Rita, além de seus demais familiares e amigos. Nesse momento de dor e saudade, expressamos nossa solidariedade e condolências à família enlutada, desejando que encontrem conforto em meio à tristeza. Que a lembrança de sua vida e seu legado permaneçam vivos no coração de todos que o amaram e o respeitaram. Diante dessa irreparável perda, a Câmara Municipal presta essa justa homenagem, rogando a Deus que conforte seus familiares e amigos. Diante do infausto passamento, requeiro na forma regimental e após ouvido o plenário dessa Casa, que conste da ata dos nossos trabalhos de hoje, um voto de profundo pesar ao falecimento do senhor Genivaldo Martim, dando ciência desta deliberação à família enlutada. Plenário José de Peron Filho, 25 de setembro de 2024. Anderson Reitano Ricardo, vereador. Antônio Carlos Zanfolim, vereador. Em discussão, a moção. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite Boa aos noite. nobres pares, funcionários da Casa de Leis, ao público presente, a Elaine que nos auxilia através das Libras, o Geninho, e a todos que vão nos assistir, né, pelas páginas aí na internet posteriormente. Senhor presidente, eu e o Anderson, nós fizemos essa moção em consideração à família, né, do Beca, pessoa do bem, pessoa maravilhosa, fazia parte do meu hall de amigos, a família são nossos conhecidos, e é com profundo pesar que a gente faz essa moção. Quero pedir para que Deus venha abençoar cada familiar, que venha consolar cada coração neste momento. Não temos muitas palavras para dizer, somente pedir para Deus estar consolando o coração de cada familiar, que Deus abençoe cada um. A gente esteve presente no velório, uma tristeza imensa, né? E eu costumo falar que às vezes a gente não sabe o trabalhar de Deus, mas temos que aceitar o que Deus faz na nossa vida, né? Que Deus venha consolar cada familiar lá, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Em discussão, a moção. Peço a palavra. Com a palavra, vereador. Eu gostaria de estar pedindo para estar assinando junto. E eu tive, infelizmente, né, o prazer de conhecer esse senhor um dia antes, né, da sua partida. Eu fui contratado pela família para mim ir lá no hospital, cortar o cabelo dele, fazer a barba. Né, o Júlio, um amigo meu de longas datas, é um cara que
tá muito arrasado, né? A família inteira, mas que eu mais tenho contato é com o Júlio, nós vamos conhecer como Julião, Visão em Ação. E ele tá muito arrasado e... Nossa, o tanto que ele me mandou mensagem falando do pai dele, posta vídeo, foto direto, né? Eu vi esses dias que ele postou que teve um jogo do Corinthians e o pai dele não estaria presente para assistir o jogo. E falar em si, né? O Corinthians não vem bem, né, gente? Tá foda o Corinthians pra vocês, né? O Corinthians tá... Desculpa, viu, Eduardo, falar do Corinthians. Mas... É até uma brincadeira à parte. E... Nossa, um cara... Na situação que ele tava lá e você sentia, né, um coração enorme. Aí fiz a barba dele e por fim ele tava se coçando bastante. Aí eu falei que eu voltava no outro dia porque ele já tinha tomado banho naquele dia, ia tomar banho só no outro dia, né? O Galinho é o cara que mais entende dessa parte de cuidado pessoal, fazer uma barba, cortar uma unha. Aí eu falei pra família, eu acho que é o certo fazer só a barba hoje e amanhã, antes do banho, corta já o cabelo e depois a gente já vai, para não ficar pinicando, né, que cabelo pinica muito. No outro dia já mandei mensagem para a família cedo para mim terminar o serviço. Ele já tinha sido tipo entubado e infelizmente veio a óbito. Então deixo aqui também, né, meus sentimentos familiares e que Deus tenha ele em um bom lugar. Sem mais, presidente. Em discussão, a moção. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador. Boa noite a todos. Abner, boa noite. Boa noite. Eu também quero pedir se posso assinar junto essa moção, que há tempos atrás também ele passou mal, tive internado acho que em São Carlos. Eu também fui acionado, né, para ele levar cadeira de roda, cortar cabelo e barba dele há muito tempo atrás. Depois eu voltei, fui umas vezes, ele ficou bom. Então ele foi que já estava conseguindo andar sozinho, tudo. Então também quero assinar junto e dar meu sentimento às famílias. Por sinal, o irmão dele é tipo casado com uma sobrinha minha. E que Deus conforte a família toda. Obrigado, presidente. Em discussão, a moção. Em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme solicitação. Moção de pesar número 32 de 2024. A Câmara Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, por intermédio de seus representantes legais, vem manifestar profundo pesar pelo falecimento do padre Celso Braz, ocorrido no dia 25 de setembro de 2024, aos 57 anos de idade e 27 anos de ordenação presbiteral, natural de São Sebastião da Grama. Padre Celso atuou de maneira exemplar em nossa comunidade, dedicando-se com devoção ao seu ministério e deixando uma marca indelével nos corações de todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Durante o tempo em que esteve à frente das atividades pastorais em Santa Cruz das Palmeiras, realizou um excelente trabalho, conquistando grandes amigos e se destacando pela sua bondade, espiritualidade e serviço ao próximo. Nesse momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a comunidade paroquial. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda a todos o conforto necessário e acolha a alma do querido Padre Celso em seu descanso eterno. Assim, nos termos regimentais e após ouvido plenário, solicito que esta moção de pesar seja aprovada e enviada à família enlutada como forma de reconhecimento pelo legado deixado pelo Padre Celso Braz em nossa cidade. Plenário José de Peron Filho, 27 de setembro de 2024. Antônio Cândido de Oliveira, vereador. Em discussão a moção. Em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme solicitação. Roger. Senhores vereadores, eu gostaria que fizéssemos 1 minuto de silêncio em memória ao falecimento do senhor Genivaldo e em memória do Padre Celso. Pode...
Requerimento número 107 de 2024. Conforme requerimento número 100 de 2024, aprovado na sessão de 4 de setembro de 2024, solicitei informações do senhor prefeito sobre assuntos pertinentes a equipamentos do pai, Dr. José Zenedim, dentre as quais as constantes dos itens 5, 6 e 7 do referido requerimento, cujas respostas foram: item 5. A relação completa do solicitado consta dos autos dos processos de chamamento e do aditivo, os quais se encontram à disposição do vereador para vista e extração de cópias, se for o caso, mediante prévio agendamento junto ao Departamento de Compras e Licitações. Item 6. Idem resposta ao item 5. Item 7. Fica deferida a extração de cópias das peças do processo 175 de 2024, o que deverá ser realizado pelo vereador mediante agendamento junto ao Departamento de Compras e Licitações. No caso em tela, entendo que o senhor prefeito desrespeitou a atribuição do vereador ao sujeitar o requerente a prévio agendamento junto ao Departamento de Compras e Licitações, além de deferir a extração de cópia das peças do processo 175 de 2024 a ser realizado pelo vereador mediante agendamento. Sabe-se que a função fiscalizatória dos vereadores é componente basilar de suas atribuições, aliado ao poder de legislar e de fundamentar proposições apoiadas no interesse público, conforme preceitos legais que norteiam as relações entre os poderes, não cabendo ao Executivo ordenar conduta a membros do Legislativo. Requeiro à mesa, nos termos do regimento, de acordo com o plenário, que providências sejam postas em práticas pela Procuradoria Jurídica da Casa, a fim de que o chefe do Executivo envie o solicitado conforme os itens 5, 6 e 7 do requerimento número 100 de 2024. Justificativa. O exposto por si justifica o presente. Plenário José de Peron Filho, 24 de setembro de 2024. Eduardo Aparecido Cremonese, vereador. Em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, senhor vereador. Bem rápido. Só elucidar, né? Né, Marco? Você que também fez um requerimento parecido, que a Procuradoria dessa casa tome as providências legais contra esse energúmeno que hoje ainda, graças a Deus, está chegando dezembro, nós vamos ficar livres dessa coisa aí que, né, nos governou durante 6 anos, graças a Deus. Não vejo a hora que chega dezembro. Rapaz do céu. Eu sei que pior do que está não pode ficar. E você manda os requerimentos para que ele informe ao vereador, ele pede para o vereador ir lá fazer cópia dos documentos. Essa é a palavra, é um canalha de um sem vergonha mesmo. Então, ontem chegou mais umas respostas, né, Vânia? Ontem, né? Chegou mais umas respostas. Agora vamos trabalhar em cima dessas respostas. Com certeza são respostas vagas, sem... Você foi na praia? Vagas, sem um pingo de noção, né, para dificultar o trabalho do vereador, ter que ir lá na prefeitura fazer cópia do que nós estamos pedindo. Acho que só acontece aqui em Santa Cruz das Palmeiras, isso mesmo, viu? Só isso. Em discussão o requerimento. Em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme solicitação. Requerimento número 108 de 2024. Carro de som alertando a população para que o consumo da água seja direcionado à higiene e alimentação, evitando lavagens de carros, calçadas e fazendo uso racional da mesma, em razão da prolongada estiagem, é a tônica que se verifica novamente com relatos dando conta de que a falta do precioso líquido vem acontecendo em certos locais da cidade em horários alternados.
Passados 14 meses que a Palmeiras Saneamento GS em Nima Said assumiu a concessão do serviço de água e esgoto, é necessário saber o que foi feito para que não houvesse necessidade de contenção no consumo razoável de água, mesmo no que diz respeito à lavagem de veículos e de calçadas e dependências outras de residências e estabelecimentos. Requeiro à mesa ouvido plenário nos termos do regimento que a Palmeiras Saneamento GS Nima Said informe o que segue sobre suas atividades de concessionária dos serviços de água e esgoto do município. 1. Qual era o volume de água fornecido à população pelas estações de tratamento ETAS e na captação do córrego Tabarana no local conhecido como Puglieri, detalhando individualmente quando do início das atividades da concessionária. 2. Quais foram as obras levadas a efeito nas respectivas ETAs e no Puglieri para aumentar o provimento de água, especificando o volume unitário porventura propiciado, bem como o custo das mesmas. 3. Quais são os projetos que estão sendo ou serão executados e em que prazo, objetivando o fornecimento sustentável de água à população, independente da sazonalidade das estações. 4. Além das ETAs e do Puglieri, estão sendo utilizadas outras fontes para o abastecimento de água, em sendo citá-las, para que ETAs são direcionadas, em que período e qual o volume fornecido. Justificativa. Independente da prolongada ausência de chuvas, afetando cada situação em suas características, estima-se que providências referentes aos provisionamentos futuros de água para dispor à população são necessários, residindo aí a razão do presente petitório para a ciência desta Casa. Plenário José de Peron Filho, 24 de setembro de 2024, Valdir José Galupo, vereador. Em discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, membros dessa mesa diretora. Boa noite, funcionários dessa casa, colegas vereadores, Geninho, Elaine e aos que estão presentes aqui nessa sessão hoje. Eu gostaria de lembrar a vocês que a concessão da água foi uma das situações mais horríveis que aconteceu na nossa cidade e só foi conseguida porque o nosso prefeito, né, se é que a gente pode chamar esse senhor de prefeito, ele usou de uma chantagem absolutamente esdrúxula ou inescrupulosa ao, de alguma forma, deixar a população super carente com a nossa água, fazendo com que a população apoiasse a concessão de água. Foi basicamente o que aconteceu. Nós realmente sofremos consideravelmente nos anos anteriores, nada foi feito para que se solucionasse isso, investimento nenhum foi feito, tudo que nós tínhamos nas ETAs foi virando sucata e, consequentemente, foi feita a concessão, apesar de tanto que eu, particularmente, batalhei contra a nossa concessão. Eu digo isso com tranquilidade, porque quando eu entro no grupo AMA SCP, do qual eu sou administrador, tem dezenas ou até centenas. Tem dezenas ou até centenas de publicações minhas contra a concessão. De qualquer forma, apesar dos pesares, tudo que nós fizemos nessa casa, a concessão foi feita e ainda por cima a gente tem que ver cidadãos no Facebook dizendo que nós aprovamos a concessão nessa casa. Isso me deixa pasmo, ainda mais em período eleitoral, que você bate nas casas das pessoas e muitos cidadãos não têm conhecimento nenhum do que acontece na Câmara Municipal. E pasmem a gente receber reclamação que eu aprovei, junto com os demais vereadores, a concessão, parte, Valdir? A concessão nessa casa. Olha, meu tempo está curto, então bem rápido. Quem que pediu? Lala? Sim. Obrigado, Valdir. É rápido também. Eu também estou andando bastante na cidade por esses dias, principalmente nas últimas 2 semanas, e de fato, muita gente mesmo acredita que a Câmara não só, né,
você, mas todos os demais vereadores aprovaram a concessão da água. E não é poucas pessoas, viu? Bastante gente acredita que a gente aprovou a concessão da água. Sim, exatamente. Agora o que acontece, senhores, independente, aí você reclama que você está reclamando que está faltando água, que no Brasil inteiro está faltando água. Eu não vou dizer uma palavra que começa com F, mas realmente eu não tenho nada a ver com as outras cidades. Eu tenho a ver com a cidade que eu moro. Eu moro em Santa Cruz dos Palmeiras. Eu quero saber realmente o que a Saneamento Palmeiras fez, quantos postos artesianos, o que ela fez para que a gente não estivesse sofrendo esse problema que estamos sofrendo hoje. Independente desse prefeito ser um crápula e coisa e tal, ou qualquer outra palavra que eu possa dizer, realmente foi feito e infelizmente a gente tem que engolir essa situação. Mas eu queria saber sim, e eu quero que a Palmeiras Saneamento não fique mandando aquele livreto do quanto fizeram. Aquilo lá é conto de fadas para enganar idiota, e eu não sou idiota. Eu quero saber o que efetivamente foi gasto com referência a isso. Quantos poços artesianos foram feitos? O quanto vocês aumentaram a prospecção de água para oferecer aos munícipes da cidade? O que vocês fizeram? Porque receber o dinheiro, receber o esgoto com o valor igual ao valor da água, é muito fácil, é muito cômodo. Mas a população que está sofrendo as consequências quer saber realmente o que foi feito. Porque até o desassoreamento que foi feito lá no Davi, nem dinheiro de vocês foi, é dinheiro do governo do estado. E na realidade, né, foi uma dádiva do nosso prefeito aquilo, né? Porque o valor foi incorporado e ainda por cima fomos prejudicados com isso, porque o dinheiro já viria de qualquer forma. Continuo achando que a concessão foi a pior coisa que aconteceu no nosso município. E esse senhor prefeito vai entrar sim, já que ele queria entrar para a história de Palmeiras, como o pior prefeito que nós tivemos nessa cidade, e ainda por cima não resolveu porcaria nenhuma. A cidade toda está sofrendo as consequências, e eu tenho que aguentar o carro de som da Palmeiras Saneamento, passou em frente à minha casa, dizendo, enquanto as chuvas não vêm, vamos economizar água. É ridículo isso, senhores da Palmeiras Saneamento. O que vocês fizeram para que a gente não tenha que chamar índios na cidade para dançar ao sabor de tambor para que venha a chuva dos céus? Realmente é ridículo o que a nossa cidade está enfrentando. Obrigado, senhor presidente. De nada. Em discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, senhor vereador. Eu vou solidarizar com o Valdir. É uma vergonha, cara. Nós lutamos muito, né, Valdir, para que isso não acontecesse, né? Fizemos de tudo, né? Fomos até no GAECO, onde a gente estava sendo investigado lá no GAECO. E, rapaz, que absurdo. Agora eu tenho que escutar o carro de som passando lá também, pedindo para economizar. Um ano, inauguraram lá a estação de esgoto. Cara, como é que pode ser tão cara de pau, rapaz? Não tem cabimento. Não tem cabimento. E é mentira que no Brasil inteiro. Não é não, Valdir. Eu fui a Ribeirão no final de semana, na casa do meu filho, lá não falta uma gota d'água. É uma cidade de 800 mil habitantes. Uma cidade de 35 mil habitantes, entregar a água. Bom, ele entregou tudo, né? Eu acho que ele entregou o cargo também, já faz tempo, né? Porque entregou a água, entregou a educação, entregou o lixo, a saúde... a limpeza das escolas, pronto-socorro, terminou o nosso... Enfim, Valdir, eu acho que falar que ele foi o pior da história é um pleonasmo, é uma redundância. Porque para ele ser pior, ele tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. A única coisa que com certeza ele vai sair... você sabe de que forma que ele vai sair, né? Todo mundo sabe, a cidade inteira sabe. Para com isso. Todo mundo sabe. Eu não vou falar porque é capaz que eles vão tentar me caçar mais uma vez, né? Mas, enfim, é lamentável. Escutar, é só anúncio. Eu recebo todo dia praticamente anúncio que vai fechar a água não sei de onde, vai fechar a água não sei de onde.
É muito pertinente os seus pedidos aqui, mas eu tenho certeza que ele vai responder nas coxas, como ele sempre faz. Vai pedir para você ir lá e retirar as informações. É lamentável. Olha, repito, dezembro, vem logo dezembro, pelo amor de Deus. Em discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, senhor vereador. Queria estar assinando junto esse requerimento, porque a gente é cobrado todos os dias, né, por essa falta de água. Lembrando que a gente não tem empresa, lembrando que a gente não terceirizou a água. Foi o sem vergonha do prefeito que terceirizou a água sozinho. E lembrando também, né, começou da época do Thiago, que alguns vereadores lá de trás que começou, né, mas foi no mandato do Zé que ele conseguiu terceirizar a água sozinho. E desse mandato aqui, nenhum dos 11 vereadores, ninguém votou para terceirizar a água. E que nem diz o Valdir, é complicado, né? O pessoal vai nas casas pedir um voto e você ser taxado que você votou. Entendeu? Então, que eu não tive a oportunidade de encontrar o prefeito na rua ainda, o dia que eu encontrar, já falei para todo mundo que eu vou gravar um vídeo filmando a cara dele, chamando ele de sem vergonha e mostrando o cara que terceirizou a água sozinho. Porque eu não acho legal eu ser cobrado por uma coisa que eu não fiz. Sem mais. Em discussão, requerimento. Em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme solicitação. Requerimento número 109 de 2024. Há dias que a Palmeiras Saneamento faz circular carro de som pelas ruas, anunciando a necessidade de economizar água, utilizando-a para higiene e alimentação, evitando desperdício com lavagem de calçadas, veículos e outras finalidades não prioritárias. Tudo indicando que, em persistindo a estiagem, haverá racionamento. Munícipes reclamam que em certos bairros está faltando água em determinados períodos. No entanto, a Prefeitura não vem observando o solicitado, pois no Estádio Municipal Braulino Paulo Machado, o Povão, cujas obras de reforma executadas diretamente ainda estão por terminar, a municipalidade vem irrigando o campo de futebol em abundância, destinando vários caminhões-pipas. Ouvido o plenário, requeiro à mesa, conforme regimento, que o senhor prefeito esclareça. 1. De onde está sendo retirada a água utilizada na irrigação do gramado? 2. Em sendo das represas, sob responsabilidade da concessionária, está incidindo custo sobre o fornecimento? Justificativa. Para conhecimento da Casa. Plenário José de Peron Filho, 25 de setembro de 2024. Eduardo Aparecido Cremonese, vereador. Em discussão, o requerimento. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme solicitação. Requerimento número 110 de 2024. As obras de reforma do Estádio Municipal Braulino Paulo Machado, o Povão, estão sendo levadas a efeito pela Prefeitura e após o término da colocação de placas de tela, fazendo as vezes do antigo alambrado, as mesmas foram retiradas sob o pretexto, segundo informações, de que a visibilidade e a segurança não eram compatíveis. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, conforme regimento, que o senhor prefeito informe. 1. Procede a informação de que a visibilidade e a segurança foram as causas da remoção das placas de tela. 2. Qual foi o custo da remoção das placas de tela e qual será o do alambrado a ser instalado? 3. O projeto técnico em relação às obras de reforma do estádio foi elaborado pela Prefeitura ou por terceiros? 4. Se por terceiros, especificar o nome da empresa ou do responsável. 5. O setor de engenharia da Prefeitura vem acompanhando a execução das obras? 6. Qual a previsão para o término das obras? Justificativa. Para conhecimento da Casa, plenário José de Peron Filho, 25 de setembro de 2024, Eduardo Aparecido Cremonese, vereador.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhor vereador. Eu deixei para falar nisso, porque os dois é relação ao estádio do povão. Outra vergonha, né? Lamentável, né? Hã? Aonde que não é? Você queimou na praia, hein? Mas é lamentável, cara. Eu passei lá. Exato, 3. Aí eles colocaram um alambrado de ferro. Eles colocaram um alambrado de ferro, todo verde assim, né? Aí eu fui lá ver. Hã? Agora tirou. Fui lá perguntar, por que tirou? Aí, você vê o nível desse povo que eu não vou generalizar, é evidente, mas é baixo, né? Eu cheguei lá para, viu, seu Valdir e os nobres colegas, você vê o nível, né? Eu cheguei lá para tirar foto, olhar, tal. O rapaz falou assim: o que o Eduardo veio fazer aqui? Tomar uma? Eu falei: não, 9 da manhã não bebo, mais tarde, né? É uma coisa que a gente fica triste. Eu não, porque eu não esquento a cabeça com isso. Graças a Deus eu tenho total consciência da minha doença e eu sei o que eu estou fazendo e estou tratando. Mas enfim, você vê o nível, né, das pessoas, não é generalizando, né, mas tem uns aí que, sinceramente, viu, desonra o nome de funcionário público, né? Mas enfim, tirou-se agora, colocou aquela grade verde e agora arrancou tudo. Vai colocar alambrado. Questionei o moço que estava trabalhando lá, ele falou: olha, o que eu entendi é porque a grade que foi colocada aqui foram 2 situações, visibilidade e segurança. Não dava para ver o jogo de trás das grades, só via em linha reta. Se fosse olhar de lado, não dava. E corria-se o risco também dos jogadores cair e bater a cabeça naquela... Entendeu? Você que joga futebol, é um craque. E então é isso, tirou. Aí eu quero saber também aquela água que está sendo usada. Eu não estou falando que não precisa, eu sei que precisa, mas eu quero saber de onde vem vindo, quanto está custando, quem está pagando. Você me entende uma parte? Claro. O campo precisa ser regado, né, mas a população precisa bem mais da água, porque tem muitas casas que a pessoa está ficando quase 24 horas sem água, pessoas que não têm uma caixa de água, sem mais. E aí passa de novo o carro de som falando para economizar, né? Enfim, será que precisava nesse momento continuar aquela situação ali? Tem pressa de inaugurar antes da eleição? Não vai conseguir, graças a Deus. Mas, enfim, mais uma obra desnecessária, mais uma obra onde se foi investido milhões de reais, tudo com segundas e terceiras intenções, que todo mundo aqui sabe, né? Todo mundo sabe o nível de gestão do dinheiro de Santa Cruz das Palmeiras, onde o nível foi parar, né? Mas, enfim, é mais uma, né, senhor Valdir? Mais uma para a gente levar na história da nossa cidade. Você me concede uma parte? Pois não, senhor. Lá no processo de reforma lá do estádio, teve empresa que tinha contrato lá para poder fazer o serviço que não recebeu, e teve empresa recebendo sem nota fiscal. Mais uma vez, né? Não é a primeira vez que tem empresa que recebe sem nota fiscal, né? Só essa informação. Muito obrigado. Se eu não estiver enganado, Valdir, o respiradores na época foi pago, né? Primeiro sem nota fiscal, né? E depois a nota acabou saindo com data... Isso aí eu vou deixar em off, mas eu acho que isso aconteceu também. Isso aí é o modus operandi desse prefeito. É o modus operandi dele. Nada me assusta vindo dele não, Praiano. Nada me assusta. Nada me assusta. Sem mais. Em discussão, requerimento. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme solicitação. Indicação número 54 de 2024. Indico nos termos regimentais que essa indicação seja encaminhada ao senhor prefeito, a fim de que determine ao seu setor competente seja feita a pintura da lombada existente na Avenida Constantino Stocco, em frente à Praça Jordano Zandoná, pois a pintura da lombada existente se encontra completamente apagada, confundindo-se com a cor do asfalto.
Justificativa. Essa situação compromete a visibilidade dos motoristas, aumentando o risco de acidentes, uma vez que a sinalização horizontal desempenha um papel essencial na organização do tráfego e na proteção dos pedestres. A revitalização da pintura, além de atender às normas de trânsito, promoverá um ambiente mais seguro para os cidadãos que utilizam essa via. Plenário José de Peron Filho, 26 de setembro de 2024, Antônio Cândido de Oliveira. Indicação número 55 de 2024. A Avenida Geraldo Zampar é uma importante via de acesso do conjunto Ettore Marquiselli, Vila Penteado, Jardim Pedro Meto, conjuntos habitacionais do Iriposse, Olga Calegari Bento, Parque Varote, ao centro da cidade e vice-versa, com trânsito considerável de veículos, principalmente nos períodos de manhã e da tarde. Na altura dos números 135 e 136, o fluxo de veículos em velocidade que excede o padrão para o local é a realidade, pondo em risco as pessoas que por ali passam em caso de perda de direção. Pelo exposto, indico ao senhor prefeito que solicite ao seu setor de trânsito a instalação de redutores de velocidade em ambos os lados da avenida no local, bem como a renovação da pintura da faixa de pedestre ali existente, o que com certeza trará mais segurança aos transeuntes. Justificativa. Tais medidas, se postas em prática, virão ao encontro do pretendido pelos residentes das proximidades e de frequentadores de igreja que se situa no local. Plenário José de Peron Filho, 26 de setembro de 2024, Marcos Rezende, vereador. As indicações serão encaminhadas conforme a solicitação. Senhores vereadores, se quiserem fazer uso da palavra no expediente, na explicação pessoal, façam suas inscrições com o senhor secretário. Senhor Anderson Reitano Ricardo. Explicação pessoal. Senhor Antônio Cândido de Oliveira. Explicação pessoal e expediente. Senhor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Ação pessoal. Senhor Antônio Carlos Anfolim. Senhor Eduardo Aparecido Cremonese. Nas duas. Senhor Fabiano Pavani. Senhor Luiz Fernando de Oliveira. Nas duas. Senhor Maicon Josué Finese Ferreira. Nenhuma. Senhor Marcos Rezende. Nas duas. Senhor Rafael Varize Custódio. Nenhuma. Valdir José Galupo, eu nas duas.
Senhores vereadores, o primeiro vereador a fazer uso da palavra é o senhor Luiz Fernando de Oliveira. Dispensa a palavra. O próximo a fazer uso da palavra é o senhor Antônio Cândido de Oliveira. Senhores vereadores, eu gostaria de estar frisando a respeito da indicação sobre a lombada e de pintura. Existem várias outras lombadas em vários outros lugares, tá? Então a gente fizemos essa indicação. Espero que as outras lombadas também estejam na lista da pintura e que seja efetuado. Gostaria também de estar falando a respeito da morte do padre Celso. Para mim, o padre Celso ele fez uma grande diferença, porque na fase que eu mais precisei, e a gente nessa fase encontra muita gente que ajuda, mas ajuda a gente se manter naquela fase que a gente tá. Sair dela, ou a gente procura um recurso em uma igreja, em um padre, um centro espírita, e a gente recebe um apoio. Então, a gente fazia as palestras ali no salão paroquial. Era Mara na época. E o padre Celso tinha um outro padre daquela paróquia, que tem uma igreja atrás da Chácara Maria Teresa, mas eu não recordo o nome dele também. Ele também ajudou bastante, mas o que mais me ajudou daqui de Palmeiras foi o padre Celso. Então, fiquei triste de saber que ele morreu dessa maneira, infelizmente, mas eu tenho muito apego ao que ele me fez na fase que eu mais precisei. Então não tem nem como, não tem palavra para dizer. Fiquei muito triste, por isso que fiz essa moção. Tem um outro requerimento. Eu gostaria de estar comentando a respeito dele, se o senhor Eduardo Aparecido Cremonese me permitir. O senhor Eduardo, quando eles fizeram uns determinados encanamentos, eu fui até, isso há 6 anos atrás, talvez até mais, alguns encarregados, algumas pessoas do setor, e disse para eles, para que junto com aquele encanamento colocasse um cano, uma mangueira preta ou um cano de PVC menor, para que fizesse o retorno dessa água dos poços artesianos até a represa, porque na época quando abriu o poço já se viu que ele tinha uma quantidade muito grande de flúor, né? Então essa água ela pode ser misturada a 40%, 50% com outra água. Então esse retorno dessa água seria na represa para estar sendo batizada e tratada e servir para o cidadão. Mas na época a gente vai ver, a gente vai fazer, por fim, não fizeram. Então não tem aquela água, por exemplo, do Milano, para poder vir até na Davi ou na outra represa, ela tem que ser transportada através de caminhão. E aí já fica, né? E essa água, por ser uma água que eles não estão podendo servir ela para o munícipe, eles usam para várias outras funções, como por exemplo, apagar incêndio, irrigação de planta, que são plantadas não só do campo. E isso eu sei disso há 6, 7 anos atrás, não é de agora. Por isso que eu estou afirmando
no seu requerimento isso. Tá? E eles procuram usar aquela água do poço para manter o tanque limpo. Porque senão eles têm que pegar a água da represa Esquiavão, que é a última lá de baixo, e suja o tanque. Então, se porventura tiver que levar uma água numa Santa Casa, num posto de saúde, algum determinado local assim, o tanque está sujo. Então, eles mantêm o tanque limpo usando aquela água, irrigando. Eu não sei qual vai ser a resposta dele no seu requerimento, eu só estou fazendo um posicionamento do que eu tenho conhecimento de bastante tempo atrás. Tá? Então, muito obrigado, senhor, ter permitido. Somente, senhores. Próximo fazer uso da palavra, Valdir José Galupo. Dispenso a palavra, senhor presidente. Próximo fazer uso da palavra, senhor Eduardo Aparecido Cremonese. Alô, som. É só para finalizar, então, em relação à situação da água. Vamos ver a resposta dele em relação ao que o senhor colocou. E eu acredito que ele nem vai responder, mas enfim. E lembrando, eu esqueci até de falar isso, que a água onde era antigamente solicitada e pega a água, está sendo novamente, tá? Na fazenda do empresário da cidade. Faz tempo, inclusive, que a água está sendo pega lá, viu? Pega. Então, Valdir, os problemas são os mesmos. Passou uma tinta, trocou os hidrômetros, um monte de gente reclamando dos hidrômetros, inclusive que eu não entendo, mas é uma situação que nós vamos ter que ver, passadas as eleições, que se esses hidrômetros têm algum laudo técnico, provavelmente tem, mas nós precisamos ver, porque dizem que isso é assunto popular, né, que os hidrômetros são muito mais velozes do que os antigos. Não sei se isso é fato. Oi? Já ouviu isso também? Vocês já ouviram que os hidrômetros têm mais velocidade dos antigos? Já ouviram falar isso? Oi? Entendi. Então nós precisamos ver isso aí também, mas vamos deixar agora passar as eleições para que nós possamos tirar isso também. Mas é isso, não mudou nada, quer dizer, mudou sim. Sendo cobrado, inclusive o esgoto, que não está sendo feito nada com o esgoto, está continuando sendo jogado lá no Rio Feio, né? Nada mais foi feito e até esses dias eu tive contato com um candidato de uma cidade que a mesma empresa está ganhando a concessão numa cidade aí vizinha, não tão vizinha assim, e ele me ligou pedindo informações e passei as informações para ele e acabamos até gravando um vídeo para que a população lá tentem fazer alguma coisa. Eu acho que se a população pegar firme, infelizmente aqui não aconteceu isso, talvez consiga impedir que essa empresa, né, porque ela é bem conhecida nos trâmites da justiça, né? Ela passa bastante lá nos tribunais, principalmente nos tribunais, como é que é lá de emprego, lá empregado, Tribunal do Trabalho, Tribunal do Trabalho, tem bastante condenação lá de médicos, funcionários, enfim, uma lástima. Senhor secretário, fará a chamada regimental, por gentileza, senhor secretário. O senhor se inscreveu, senhor Marco? Não, isso é uma explicação, pessoal. Senhor Marcos, o secretário está providenciando a chamada. Marcos, era Tá, antes do Eduardo. retificando, então, próximo fazer uso da palavra, senhor Marcos Rezende. Gentileza. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Desculpa aí, obrigado eu, senhor. Boa noite, Magna Mesa, nobres pares, servidores dessa casa, Janinho, a Elaine,
público que está presente aqui também. Eu quero fazer menção aqui dessa indicação, ali da Avenida Geraldo Zampar. De ambos os lados da avenida tem uma faixa de pedestre bem de frente aos números 136 e 135. E esta faixa, por sua vez, se encontra parte apagada. E eu faço aqui, através dessa indicação, a renovação dessa pintura, bem como a possibilidade de ser implantado ali lombadas elevadas para que os veículos que usam a avenida possam passar com menos velocidades. Recentemente fui procurado por pessoas que frequentam ali a igreja da congregação e pessoas que residem neste local, pedindo que a gente tomasse providências, ou que o executivo, o setor de trânsito pudesse olhar e providenciar a renovação dessa pintura, da faixa, e também a colocação dessa lombada elevada para que possa diminuir a velocidade dos veículos que ali passam. Por isso eu fiz essa indicação aqui, esperando que o executivo, o pessoal responsável por estar averiguando o trânsito possa nos atender, possa também com isso satisfazer a solicitação dos munícipes que ali residem e aqueles que fazem uso aqui dessa avenida. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, senhor. O senhor secretário procederá à chamada de regimento. Por gentileza, senhor. Senhor Anderson Reitano Ricardo. Presente. Senhor Antônio Cândido de Oliveira. Presente. Senhor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Presente. Senhor Antônio Carlos Anfolim. Presente. Senhor Eduardo Aparecido Cremonese. Presente. Senhor Fabiano Pavani. Presente. Senhor Luiz Fernando de Oliveira. Senhor Maicon Josué Finesse Ferreira. Presente. Senhor Marcos Rezende. Presente. Senhor Rafael Varize Custódio. Presente. Eu, Valdir José Galupo, presente. Terceira pasta, matéria para a ordem do dia, projeto de lei número 35/2024. Projeto de lei 35/2024 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor total de R$ 1.265.000 em favor das unidades orçamentárias executoras que especifica e dá outras providências. Única discussão e votação. Em discussão, o projeto. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade, após sanção do Executivo, será transformado na Lei número 2561. Passaremos à explicação pessoal. Sr. Luiz Fernando de Oliveira. Boa noite. Queria falar de um problema que todo mundo está cansado de ouvir também. Lá das casinhas, né, aquele matagal que fica ali embaixo. Estou tendo muitas reclamações. Hoje, uma amiga minha falou para mim que tá complicado lá. Que prometeram que ia fazer um parquinho, que prometeram que ia fazer isso, né? Teve uma publicação do TIC que tinha conseguido uma emenda. Acredito que o Zé gastou 80 mil para plantar árvores. Porque não é possível, só plantou árvores lá, não tem iluminação. Tinha uma cerca lá que parece que até derrubaram a cerca. E acabou se tornando ponto de drogas, porque o pessoal se esconde. Tem muitas pessoas que precisam passar ali de madrugada, tem medo, mulheres que trabalham, uma coisa e tal. Mas o prefeito não passa lá, né? O prefeito não passa lá, o prefeito só foi lá em campanha. E o pessoal lá, tá abandonado, né? Algumas pessoas, porque tudo tá complicado no bairro lá. Tenho muitos amigos, tenho parentes que moram lá. E a gente espera que seja tomada alguma providência. Sabe, um mato muito grande, iluminação. Ficou um bairro afastado. O pessoal até gosta de morar lá, que tem sua casa, uma coisa e tal.
mas acharam já escorpião, cobra, jacaré, um monte, um monte de coisas lá. Tem um jacaré lá. E eu falei que era o crocodilo Dantas. Então a gente espera que seja tomada alguma providência sobre isso. E também, né, tipo, falando da água, voltando no assunto da água, que nem diz o pessoal, é uma vergonha. E a empresa, o que acontece? Muitas vezes ele solta a publicação que vai cortar água tipo 8 horas da manhã, que vai cortar a água tipo às 10, mas muitas pessoas já não estão em casa mais. Entendeu? Então, logo que o pessoal chega da roça, 4, 5 horas da tarde, que o pessoal começa a cobrar os vereadores, aí tipo, vão falar, mas foi publicado. Mas infelizmente, para aquela pessoa que já foi trabalhar, não adiantou de nada. E que nem diz o Eduardo, né, que o pessoal tá jogando a água no campo, uma coisa e tal, justo, precisa cuidar da natureza e tal, mas a população, né, o ser humano em primeiro lugar. E como é que eu posso dizer? E o que poderia fazer, já que a empresa pensa tanto na população, eles poderiam catar aqueles caminhão-pipa com uma mangueira muito grande e passar, tipo, passar nas casas das pessoas que não tem uma caixa d'água, uma coisa, para tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas, que já pagam um absurdo e não tem benefício nenhum. Porque às vezes passa lá que, graças a Deus, em casa a gente tem a caixa d'água, mas tem uma minha vizinha do lado que ela não tem. Esses dias ficou quase 24 horas sem água. As crianças precisam tomar banho, precisa limpar a casa, precisa fazer isso, fazer aquilo, e ela tipo quase zerada de água. E liga lá, o que acontece? Daqui meia hora volta, daqui 1 hora, daqui 40 minutos. E você fica esperando, porque se ela soubesse que ia demorar todo aquele tempo, ela teria ido na casa de um vizinho, do outro, pedido uma água, tomado um banho. Mas ainda tem essa mentira, né, que engana a população. Então é muito complicado, a gente sabe que está tendo a falta de água, mas o maior problema foi a empresa ter prometido, né, o prefeito, que não iria faltar água. Entendeu? Que não tem humildade, então independente, terceirizou, vai resolver, não vai faltar água nunca mais. E a gente falava, se não chover, falta. Entendeu? Se não chover, infelizmente, se Deus não mandar água, falta água em qualquer lugar. O Eduardo comentou que em Ribeirão tem água, mas dependendo, se não chover, falta água em qualquer lugar. Sem mais. Senhor vereador, o próximo fazer uso da palavra, Antônio Cândido de Oliveira. O senhor já está dispensando a palavra. Próximo fazer uso da palavra, o senhor Marcos Rezende. Obrigado, senhor presidente. De nada. Só pedindo desculpa aos nobres pelo meu atraso na chegada dessa sessão. Tá? Falando sobre a água ainda, pegando o gancho dos nobres, na verdade não está faltando água aqui no nosso município. Né? O que o pessoal está pedindo um racionamento de água para economizar. Mas chega a faltar mesmo, aí de nós, Eduardo. Né? Que aí não vão ficar 1 dia, 2 dias sem água, vai ficar vários dias. Né? Mas não podemos deixar de falar que é uma plena sacanagem conosco, na questão de estar fazendo isso com a população, conforme já disse o nobre vereador, de anunciar no mesmo dia ou de manhã. Esse anúncio deveria ser de manhã e à tarde, num dia anterior, para que as pessoas fiquem sabendo que vai haver o corte. Quando, na verdade, está sendo tomado medidas preventivas para que não venha faltar mais lá na frente. Eu acredito que na questão de pedir a conscientização da população para que o faça de maneira consciente o uso desta água e usar apenas para usos essenciais e não para lavagem de carros, lavagem de quintal, etc. E usar a água que é usada nas máquinas de lavar, etc. para fazer essas lavagens, é uma boa prática e consciente para todos nós. Mas não justifica a questão de estar deixando as pessoas mais carentes que precisam dessa água no momento que ele chega dos seus trabalhos. Esse é o meu ponto de vista, não justificando que está certo, mas eu vejo que ainda não está tendo aquela falta de água conforme tivemos alguns anos atrás. Um exemplo é a cidade de Tambaú,
que faltou água, a gente teve que levar água com os caminhões das usinas para poder atender a população ali. Hoje, graças a Deus, não tem essa falta. Mas aqui em Palmeiras, acreditávamos que não íamos passar por isso esse ano. E está acontecendo nesse final de ano, conforme já estamos vendo e estamos sentindo. Sem mais, senhor presidente. Próximo a fazer uso da palavra, Antônio Carlos Zanfolim. Próximo a fazer uso da palavra, Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Então, sobre o seu Marcos, sobre redutores, lombada, eu pedi muito isso aí, não foi feito em lugar nenhum que eu pedi. Se fizer para o senhor, eu fico feliz, né? Porque o senhor conseguia, é muito bom que eu pedi em tantos lugares, redutor de velocidade. Hã? Não, nenhum. Fez umas partes dela que me pediram, mas não consegui. Eu agradeço, se o senhor fizer, é bom. Também. Isso. E também assinei com o túnel do padre Celso, né? E que Deus conforte a família deles e nós também, né? Porque ele faz parte, né? Fez parte como uma família, né? O padre Celso também ficou muito tempo aqui, fez um trabalho muito bom e nós também ficamos sentidos, né? Pelo falecimento do padre Celso. Então, que Deus abençoe a família dele e nós também, que ele se tornou membro da nossa família, da nossa comunidade. Obrigado, presidente. Boa noite. Boa noite. Próximo a fazer uso da palavra, Valdir José Galupo. Próximo a fazer uso da palavra, Anderson Reitano Ricardo. Próximo a fazer uso da palavra, Eduardo Aparecido Cremonese. Só para finalizar, então, que as eleições estão aí, né? Graças a Deus vai passar também mais essa, né? E deixar claro aqui aos nobres pares, hoje só temos 2 visitas ilustres aqui, né? Uma pena. Não está sendo transmitido também. Mas tudo o que aconteceu nesse tempo que nós ficamos aqui, e tudo que nós falamos aqui hoje em relação à água, em relação à saúde, em relação ao... Tudo. Só tem um único culpado que se chama José Crescentino Bussaglio. Não vamos esquecer isso jamais. Nós não podemos deixar essa chama apagar. Nós não podemos aceitar o que aconteceu nessa cidade. Eu sou um homem indignado com essa administração. Então, se está faltando água, se a empresa está fazendo isso errado, olha, a empresa em si é pouco responsável. O responsável é o senhor prefeito municipal de Santa Cruz das Palmeiras nesse exato momento. Infelizmente, essa é a dura realidade. É um homem que deixou muito a desejar em todos os aspectos. Não me surpreendeu. E antes eu já avisava muita gente, porque eu sabia o mato que eu estava lenhando. Enfim, quem pagou caro, está pagando é a população. E nós, 11 vereadores, o que fizemos? O que nós fizemos? É um ponto de interrogação para que a hora que nós formos deitar na cama hoje, que nós pensamos, o que nós 11 fizemos para que não aconteça o que está acontecendo? Será que está tudo bem? Está tudo lindo? Está tudo maravilhoso? É isso? Vamos sair daqui para a eleição no domingo, todos satisfeitos? É isso? Não precisam responder. Respondam na sua consciência. Eu também faço minha meia-culpa de muita coisa que eu cometi de erro. Mas, enfim, a minha consciência eu posso dizer que está tranquila em relação aos descalabros que esse desgoverno inútil fez para Santa Cruz das Palmeiras. Ele acabou com a nossa cidade. Vai ser muito difícil, Anderson, se você for eleito, eu sinto muito, cara, você foi na farmácia, agradeço muito a sua visita. Nós tivemos uma conversa lá, rapidinho, né? Você estava bonito de chapéu, viu, Anderson? Parecia um boiadeiro. Mas, enfim, vai ser muito difícil para o próximo prefeito acertar essa situação. E nós sabemos que a hora que passar a eleição, que vai piorar a situação. Pensam que não pode piorar, viu? Pode sim. Pode piorar sim.
vai piorar, porque aí ele não vai ter mais interesse, ganhe quem ganhar, não é questão nem de quem for eleito ou não. E realmente nós temos que fazer uma meia-culpa, deitar nossa cabeça no travesseiro hoje e outros dias. O que nós fizemos? O que a legislatura fez? O que nós, vereadores, fizemos? Será que nós cumprimos a nossa parte? Será que nós conseguimos realmente levar para a população um pouco de alento? Mostrar à população que nós estamos trabalhando? Não sei. É uma coisa que vai ficar na minha cabeça. Talvez a nossa missão não tenha sido cumprida. Talvez. Eu me sinto indignado. Sou um homem indignado em relação a essa administração. Vou carregar comigo para o resto da minha vida um dos piores períodos da história de Santa Cruz das Palmeiras. Tenho 59 anos, já passei por várias eleições, já passei por vários prefeitos, até do tempo em que não tínhamos internet, que era tudo muito difícil, né, para conseguir um cano, né, Galinho, tinha que ir lá em São Paulo, beijar a mão de um deputado. Eu me lembro que meu pai era empregado público, funcionário público, era uma dificuldade até para subir na torre da igreja era difícil, né? Hoje, tudo pela internet, tudo se aprova, não precisa ir em lugar nenhum, daí a pouco o produto chega, e esse descalabro que me revolta. Eu tenho certeza que a maioria da população também está revoltada. Mas, enfim, a eleição está aí, agora já não tem muito mais o que fazer, tenho certeza que já está decidido na cabeça da população, e rezar para que depois do dia 6 as coisas não piorem, o que eu acho muito difícil de acontecer. Conforme o artigo 136 do regime, informa aos senhores vereadores a data da próxima sessão ordinária, que será no dia 15/10 de 2024. Não havendo mais matéria a ser tratada e mais ninguém inscrito para explicação pessoal, damos por encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.